tem feito muito isso para mostrar o papel da ciência, né? Então, assim, eu sei que muita gente, eu não gosto de química, não gosto de física, né? Todo mundo tem esse direito. Mas a química, a física, a matemática têm suas contribuições, né, fundamentais para a nossa sobrevivência. Eu costumo dizer que se a gente não tivesse aí a ciência, a tecnologia e a inovação, a gente estava morando nas cavernas, né? Então, é justamente aí, você está trazendo aí, né? Eu acho que teve gente que se tremeu quando viu lá os íons, né, e tudo, mas, você está usando lá um conhecimento de química, é um conhecimento bem já consolidado, né, para trazer para uma visão bem prática, né, até trazendo os princípios físicos também desse processo, né, vocês mostrando um pouco os materiais, a gente vê o produto, né, a gente tem uma visão macroscópica, né, é nosso, a gente vê aquilo ali, mas ali em todos os produtos que a gente tem física, tem química, né, ali é uma composição. Se você entrar, qualquer produto, entrar com microscópio, você vai ver isso aí, né? E eu acho que o interessante disso aí é você usar esses conhecimentos. E uma coisa que você está fazendo também, você está pegando conhecimentos complementares. Você está pegando lá processamento de imagens, né? Você está pegando química, né? E tentando para resolver um problema que afeta a sociedade. Né? Então, assim, ninguém quer os pavimentos com fissuras, com buracos, porque isso incomoda, diminui velocidade, quebra carro. Né? Então, assim, é interessante. Se você for fazer, e aí eu gosto muito de as pessoas, isso aí, quanto é um projeto desse? Rapaz, aí são 2 milhões de reais. Estou aqui, não estou fazendo uma. É muito caro. Sim, e o retorno que vai ser dado? Quanto o governo paga por ano para recuperar esses pavimentos? Né? Então, posso dar esses números para você, e a gente usa isso quando tenta sensibilizar a administração pública, e o programa Cientista-Chefe, ele tem muito isso, é a sensibilização da administração pública pela ciência. Né? O governo gasta, o governo do estado do Ceará, cerca de 500 milhões, pode chegar a 1 bilhão por ano, mas ordem de grandeza, 500 milhões de reais por ano em estradas. Será que uma melhor compreensão, uma melhor previsão, não vai fazer com que a gente reduza isso? Então, se reduzir isso em 1%, já dá 5 milhões de reais, já paga o projeto da ordem de grandeza com folga. Não, né? E 5 milhões de reais por ano, né? Por ano, por ano. Então, e a pesquisa dessa, ela com 5 milhões, você resolve, vai ser 5 milhões cada ano para frente. E esse tipo de pesquisa, Barros, essa compreensão dos fundamentos, você permite trazer, por exemplo, algo que eu não mostrei aqui, mas resíduos ambientais, que são muito usados também na engenharia civil, não apenas na área viária, em outras áreas, em edificações, você poder trazer resíduo de construção civil, resíduo de borracha de pneu, a gente já usou coco moído, fibra de coco na pavimentação. Recentemente a gente teve um projeto muito grande com a EDP, que é uma termoelétrica, que gera 360 mil toneladas por ano. São 1.000 toneladas por mês. Muita gente não consegue nem dimensionar isso. Mas só para você ter uma ideia da grandeza, são 4 campos de futebol juntos com 7 metros de altura. Imagine essa piscina cheia de cinza da queima de carvão todo ano. Então você não tem nenhuma serventia para eles, né? Tem algumas na utilização para a fabricação de cimento, mas a utilização disso em obras como pavimentação, edificações, fabricação de tijolo, peças de drenagem, é algo que a ciência pode ajudar, e foi por isso que a gente ficou 4 anos junto com a EDP trabalhando nisso, e executou trechos reais. E a gente vê um potencial de utilização dessa cinza, inclusive como melhorador de adesividade, porque ela é rica em hidróxido de cálcio. Né? Então, você não pode fazer isso, e esse é o recado que eu queria trazer, que eu acho muito importante, simplesmente pegando a cinza, coloca, vamos ver se dá certo, executa o trecho. Esse é um tipo de pesquisa que ele tem seu espaço, porém você só consegue ter uma compreensão maior, por isso que eu escolhi essa trajetória de contar essa historieta, se você entra nos fundamentos. E os fundamentos, necessariamente, você vai passar por uma compreensão da química, da física, do que está acontecendo. Eu não incluí aqui algo essencial também, que inclusive caracteriza a ciência, porque a ciência é muito caracterizada por matematização de fenômenos. Claro, não todas elas, mas na engenharia, certamente. Então, a gente aqui ainda tem a matematização dos fenômenos. Como é que são aquelas forças de atração ou de repulsa? Como é que eu determino aquilo? Qual é o ensaio que eu uso? Que tipo de valor, de critério eu vou utilizar? Como é que se dá a distribuição de tensões e deformações dentro do pavimento?
E na adesividade, quando eu melhoro a adesividade, e na adesividade entre a camada asfáltica e a base de solo, se eu tenho melhoria de adesividade aqui ou não, como é que se dá? Tenho mais deformações, trinco mais rápido? Eu tenho tudo isso hoje, não é o grupo da gente, isso vem sendo feito ao longo da história do conhecimento nessa área, você tem isso solucionado, inclusive em alguns casos analiticamente, por meio da solução de equações diferenciais específicas daquele problema de valor de contorno, como a gente chama, ou soluções numéricas aproximadas. Então, essa matematização, junto com a observação, é o que caracteriza uma conversa com ciência. Né? Falar muito no nosso mestre, professor Miranda, né, Antônio Nunes de Miranda, que ele fala que a engenharia são os modelos, né, e aí tem as matemáticas. Exatamente, então, na realidade, isso é uma coisa importante. Na realidade, tudo que está se fazendo são aproximações da natureza, aqueles desenhozinhos e tudo mais, porque a natureza ela é mais complicada do que a gente imagina, né? Mas a gente vai se aproximando e melhorando o conhecimento. Né? Diminuindo o tamanho, repartindo, né? Tentando Isso. diminuir o problema, aqueles recortes, é para tentar ter uma compreensão. Aí depois você juntar essas escalas e ter uma compreensão macroscópica não é trivial. A ciência é uma atividade complexa. Né? E essa compreensão ela requer uma sofisticação de experimentos e de racionalidade. E essa pesquisa que você vem fazendo é uma pesquisa de nível internacional. Né? Então, sim. Os artigos, esses artigos de adesividade, especificamente, a gente tem publicado nas melhores revistas internacionais do Isso é uma coisa boa, né? Ou seja, nós temos uma pesquisa cabeça chata, né? Genuinamente para o Ceará, né? Aí para o Brasil e para o mundo. Então, acho que isso é muito importante, né? Então, as pessoas, às vezes, não têm essa percepção. Eu acho que o grupo da gente, a gente vem tentando, e tem muito essa conversa no âmbito do grupo, é tentar levar, a gente acredita muito nessa pesquisa dos fundamentos, da parceria com grupos dos fundamentos mais fundamental. A gente tem muito parceiro na química, sobretudo, e na física também, e agora na computação também, né, por conta aí das redes neurais, das imagens. Então é um grupo da engenharia, mas que busca uma sofisticação de compreensão para acreditar que sem essa compreensão não se faz uma previsão adequada. As previsões são sempre probabilísticas, elas são sempre incertas. Essa é uma outra característica da ciência, né? Eu mencionei aqui observação, racionalidade, matematização, mas incerteza, né? Então, e ainda tem um reconhecimento, tem que ter uma humildade do cientista, que é sempre, e isso tudo pode ser falho. Tudo isso que a gente está tendo pode ser falho. Vou dar um exemplo concreto que a gente viveu no âmbito do próprio doutorado do Jorge Lucas. E se os ensaios que eu fizer para testar essa adesividade, se eu não considerar a velocidade de arrancamento, por exemplo? Né? Será que eu preciso somente da resistência ou será que a resistência ela é sensível à velocidade que eu estou fazendo? E ela é. Então, a gente usou já, há pouco tempo, a gente usou ensaios que não são adequados. Então, a gente vai aprimorando, questionando a nossa própria compreensão. E esse é outro papel muito importante da ciência, né? Ela é muito autocorretiva, ela tem que estar todo o tempo se questionando. É uma postura cética, todo o tempo com relação ao próprio conhecimento que está gerando, dos outros também, dos outros, mas o seu sobretudo, né? Se você é capaz de corrigir algo que você vinha pensando ou executando de determinada forma e atingir um outro nível de compreensão, é um orgulho para quem faz ciência. Isso. Então, Jorge, só para a gente encerrar, eu acho que aí quem está estudando química, física, matemática, serve para alguma coisa, viu? Não é só para fazer prova e reprovar vocês, não, tá? Muito. Isso no currículo da engenharia, eu queria deixar essa mensagem. Essas áreas fundamentais, muitas vezes eu vejo uma preocupação muito grande de atender o mercado, e isso é importante, mas há conhecimentos que são os invariantes, esses não vão ser mudados, essa compreensão fundamental da matemática, da física, da química, esses não vão mudar, né? E ajudam o engenheiro a compreender melhor a estrutura dos seus materiais. Então, eu queria passar essa mensagem, passo muito para os meus alunos, que o momento que eles têm de aprender isso, claro que a gente vive aprendendo, eu sigo aprendendo, nós somos eternos estudantes, mas esse momento da idade, do momento da universidade deles é muito rico para essa compreensão dos fundamentos. Então, sim, eles vão utilizar, e claro, a questão mais prática, se atende ou não o mercado, o que está sendo usado, isso se aprende no estágio, e logo depois da faculdade, não se preocupe que você, nas empresas, seja pública ou privada, vocês vão aprender isso. Jorge, muito obrigado, né? Acho que foi excelente.
Cada vez mais. Eu sou fã desse programa, porque eu estou aprendendo bastante, de A a Z, certo? E aí até é bom porque facilita a conversa no bar, né? Porque, rapaz, tem um ligante, tem não sei o quê, então isso é interessante, né? Então, assim, aqui eu estou aprendendo tudo, né? Então, para mim tem sido muito bom. E espero que aí o nosso público aí também tenha aproveitado, né? Convido vocês a olhar o nosso canal, Conversa com Ciência, divulgar, né, esse projeto. Ele é um projeto muito simples, né, e que a gente precisa de divulgação para coisa boa, conteúdo muito interessante, né, é um conhecimento geral, a gente procura ser o mais simples possível para que as pessoas entendam, tá? Então eu acho que esse é o papel nosso, né, dentro da universidade, né, dentro da Fundação Astef, de divulgar, de mostrar o quão importante é a ciência para a civilização, não é para A, B ou C, é para todos nós. Ok, Jorge? Muito obrigado, Jorge. Prazer, Barros. Vamos conversar com ciência.